Nesse momento, procure relaxar. Feche seus olhos, eleve o pensamento a Deus nosso Pai. Que os ensinamentos de nosso Mestre Jesus adentrem nossos corações, nos ajudando nessa caminhada, nos ajudando a sermos melhores para nós e para todos à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Olá! Hoje vamos falar da lição tirada deste livro, que se chama Vinha de Luz. É um livro que é de uma psicografia de Chico Xavier e a lição é ditada pelo Espírito Emmanuel. A lição é de número 105 e o título dela é Paz do Mundo e Paz do Cristo. Essa lição é muito importante para nós porque ela nos traz para uma outra dimensão possível de nós aproveitarmos a nossa encarnação. É uma coisa a mais. A paz, nós sempre almejamos a nossa paz interior, mas aqui a proposta é de uma paz diferente, uma paz mais sólida. Emmanuel começa a lição inspirando-se numa passagem do Evangelho. O Evangelho escolhido é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. São palavras de Jesus. Vamos lembrar só um pouquinho que João faz parte dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Ele usufruiu com Jesus e com os outros 11 apóstolos, uma intimidade, uma amizade, um companheirismo. E a fé de João, assim como a fé dos outros apóstolos, foi desenvolvida no seu dia a dia com Jesus. E não foi fácil para eles também, porque eles também eram pessoas como nós somos. Então, aqui nós temos um bom exemplo de como a gente pode ir aproveitando as oportunidades que nos chegam. João, se nós precisarmos definir, ou quisermos definir o Evangelho de João, o que é o Evangelho de João na sua base? É a base do amor. João, então, ele traz esse pensamento, ele traz essas palavras de Jesus, e Emmanuel, ele começa a lição da seguinte forma: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. Aqui, Emmanuel vai nos explicando qual é a diferença que ele traz. A paz do mundo é uma paz volátil, é uma paz que não é eterna, é uma paz que ela se dá muito de acordo com as circunstâncias, de acordo com o personalismo, de acordo com as nossas necessidades, com acordo com as necessidades dos governos, dos países. Não é uma paz solidificada. E a paz de Cristo é uma paz permanente, é uma paz eterna, assim como são os ensinamentos de Jesus. Eles são eternos e assim também é a sua paz. Emmanuel segue um pouco mais, nos trazendo que essa paz do mundo, ele usa um termo muito interessante, que é como se representasse um silêncio provisório. É isso que eu comentei. É um provisório porque pode mudar conforme o interesse pessoal, conforme o que está acontecendo no momento. E ele fala mais, ele fala assim, para nós buscarmos a paz do Senhor, a paz que excede o entendimento, por ser nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência, no santuário do coração. Então aqui a gente já vê uma boa diferença que Emmanuel está trazendo, né? Olha que bonito, no santuário do nosso coração. Mas aí a gente vai fazer uma outra questão. Para o santuário do nosso coração receber essa paz, nós precisamos estar com o nosso campo fértil. Nós precisamos estar com o coração limpo, com o coração sem preconceitos, sem barreiras, disposto a fazer parte com Jesus nessa paz, receber isso, para
Para isso nós temos que trabalhar o nosso interior. Nós temos que fazer, como nós sempre vemos nas nossas lições aqui do nosso centro espírita, que a reforma íntima é algo que não dá para nós fazermos de uma forma diferente, não dá para terceirizar, não dá para deixar para depois. Nós precisamos ter essa coragem desse mergulho em nós e podemos estar realmente nos transformando, revendo valores, revendo conceitos e podendo, através do nosso livre-arbítrio, também decidir o que nós vamos aproveitar daquilo que chega em nós. Para poder trazer, talvez, um exemplo que possa nos trazer um pouco mais de entendimento da diferença dessas duas, paz no mundo, paz em Cristo, eu me lembrei da vida de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, para nos recordarmos um pouco, ele foi uma pessoa que nasceu numa família muito abastada, ele teve grandes oportunidades de estudo, ele estudou com os rabinos mais renomados da época, ele tinha uma formação muito sólida de fé em Deus e nas leis de Deus, nas leis mosaicas. Ele buscava e almejava paz. Quando ele começa a ter contato com os cristãos, que ele passa inclusive a persegui-los, porque ele está aplicando as leis que ele conhecia, mas ele estava aplicando de uma forma, como eu falei, com personalismo, que é a paz do mundo. Ele estava aplicando a lei da forma que ele entendia. Eram quase as leis dele dentro do entendimento da lei maior. Ele cometeu muitos erros, naturalmente, dessa forma. E ele via nos cristãos uma coisa que deixava ele perplexo. Como esses homens muitas vezes muito simples, muito humildes, perseguidos, humilhados, eles continuavam com paz. Eles podiam, na hora até da morte deles, perdoar Paulo, perdoar aqueles que estavam perseguindo eles. Isso deixava Paulo muito intrigado. Ele, um homem que tinha tanto preparo, não tinha paz. E tantas pessoas que pareciam tão despreparadas tinham paz. Vamos recordar. Paulo está indo a caminho de Damasco, também numa missão, uma missão de poder atrás, prender uns cristãos que estavam lá, falando em nome de Jesus, causando um certo incômodo na opinião dele. E quando ele está atravessando um deserto, aparece um clarão enorme, tão grande que o cavalo dele empina, ele cai no chão e fica com os olhos só vendo aquele clarão, que vão queimando os olhos dele. E ele ouve a voz de Jesus, né? Ele chamava Saulo de nascimento. Saulo, Saulo, por que me persegues? É Jesus falando com ele. Bom, resumindo um pouco essa parte da história, Paulo passa 3 dias cego. Agora vamos fazer um recorte aqui dentro dessa metáfora do estar cego. Estar cego, não estar enxergando o mundo exterior. Um convite para Paulo fazer um mergulho dentro dele. Fazer um mergulho onde ele pode reavaliar a vida dele. Onde ele pode reavaliar a fé, reavaliar a forma dele ser, a forma dele estar no mundo e a forma que ele absorveu esses conhecimentos dele e como que ele aplica. Ele pôde realmente rever, mas agora entra outra vez o livre-arbítrio. Ele escolheu rever. Ele cura-se, ele passa a volta a enxergar e vai conviver com os cristãos. Ele tem acesso ao Evangelho de Mateus, que já estava escrito em pergaminhos. Ele passa um tempo no deserto com outras pessoas, também cristãs, vai conhecendo melhor a doutrina, vai desenvolvendo esse pensamento de Jesus, o conhecimento todo que traz, e ele chega realmente a um entendimento realmente cristão, que é Jesus nos traz, que a paz verdadeira, a paz que nós podemos encontrar em nós, é a paz que está relacionada com a fraternidade. A fraternidade no sentido maior da palavra, que vem exatamente de Deus, amarmos a Deus em primeiro lugar e amarmos aos outros assim como Jesus nos amou. Então, essa é a máxima. Isso é a fraternidade.
ele passa a entender e passa a entender que Deus é para todos, porque todos nós temos essa essência divina. E Jesus traz essa luz para ele. Na hora que ele compreende isso, ele passa a ter a paz de Cristo. E ele pode viajar pelo mundo todo conhecido da época, praticamente viajou inúmeras cidades e foi para outros continentes, levando a boa nova. A boa nova que é o Evangelho. O Evangelho com todo esse conhecimento que Jesus nos deixou e nos ensinou a viver. Ele espelha, ele é um espelho para nós. Nós podemos olhar essa forma que Jesus viveu. Então aqui vemos bem essa diferença da paz do mundo e a paz de Jesus. Como que é um trabalho que nós temos que fazer e é algo para nós não desistirmos. Assim como dissemos no começo que os apóstolos eram pessoas comuns como nós podemos trazer esses exemplos da lição do Emmanuel, essas palavras de Jesus, esse exemplo de Paulo que eu trouxe para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Nós podemos sim fazer essa opção, que é uma opção de sentir Jesus em nós, sentir a alegria que Jesus nos transmite e principalmente a confiança em Jesus, a confiança na fé que Jesus nos faz sentir e que nós podemos sentir que Ele nos ama também. Bom, eu não poderia deixar de mencionar também mais uma personalidade, um homem incrível, Francisco de Assis, mais conhecido para nós como São Francisco, que também entendeu o que é essa paz eterna, essa paz de Jesus, e viveu a fraternidade como a principal forma de vida que ele teve aqui na Terra foi a forma fraternal, a forma da doação a todos. E ele nos deixou uma oração que eu vou falar resumidamente, mas que começa dessa forma. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, ofensa, discórdia, eu leve a paz. Então, eu desejo que nós possamos refletir sobre essa nossa conversa e desejo a todos nós que fiquemos em paz. Obrigada.